Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, aqui, na mesa do banquete. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, aqui, oh, na mesa, na mesa. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui,
aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, oh, aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui na mesa, oh, aqui, oh, aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo, tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, ei, meu grande Salvador. Eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. É. Vamos. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Ei, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Sim. Lugar melhor. Ei, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui, aqui na mesa, ei, aqui na mesa do banquete, na mesa, aqui, na mesa do banquete. Jesus, Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo, 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 tudo. Tu és o meu consolo, caminho seguro em tempos difíceis.
Ramanaya Sunday. Shanaya Basu. Assentemo-nos à mesa. Comamos. Sim. Ramanaya Sunday. Candeia Basandere Cantos. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e por onde o rio passar, tudo vai transformar. Ei! Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber, sim, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. A fonte, Senhor, flua o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ei! Você pode entrar um pouco mais no rio, se deixar ser envolvido pelo rio. Que flua nesta sala o rio, que flua trazendo cura o rio. Trazendo paz, restauração, um novo ambiente do céu. Ramacanei, sondecanei. Sinta a paz que o rio traz, o rio de vida. Teu rio, Jesus, flua o 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 rio. Rabacanteia, se envolva neste rio, se envolva nesta ponte. Jesus, Jesus, nos rendemos a Ti. Candeia Bassonde, se deixe ser levado esta noite pelas correntes do rio dos céus. Candrabada Contossande, que flua o rio. Quero beber. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Ei! Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, és o rio, és a fonte. Onde estava morto, agora vive, vida dos céus. Ei, Candraba de cantor, correntes de águas vivas, pastos verdejantes. Oh, Candraba cantor, Xandere canto sande, Candraba conta sondeia candere. Que esta adoração rompa as realidades da desesperança. Hey! Uma nova canção, não inspirada no que o mundo diz, mas movida, movida pelos átrios do rei, do rei, do rei. Xonde, cantai, abaçonde. Uma nova canção sendo gerada de esperança e vida. Sim. Candrabaçonde. Sim. Cantai, abaçonde. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte ao grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser.
eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Aviva-nos, Senhor. Está sendo gerado, está sendo gerado, será manifesta a glória. Oh, vem mais uma vez, faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: vem mais uma vez, agita todo meu ser. Vem mais uma vez, vem, vem, vem. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Oh, oh. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, Pane. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Aviva-nos até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. até que o Senhor venha. Vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus, é no teu altar, é no teu altar, até que tu venhas. eu vou clamar. Oh, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Oh, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus. Fere, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. cante. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere, Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor. venha. A última vez, cante.
até que o Senhor venha. Eu vou até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Teu altar, no teu altar, até que o Senhor venha. no teu altar, Eu vou clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, nesta noite, Pai, te exaltando, Senhor Deus, exaltando o teu santo nome, Pai. Vocês que estão aí neste momento assistindo este culto, adorando neste momento, tem uma coisa para dizer para você: o Senhor já está presente na sua casa. Ele está tocando a sua vida, está tocando a sua família neste momento. Você que está nesse momento recebendo este louvor, esta adoração, abra mais o seu coração e vamos louvar, exaltar o nome dele com oração. Levante suas mãos na sua casa neste momento. Eu vou orar neste momento. Senhor Deus, Pai, nós te apresentamos, Senhor, os nossos corações. Apresentamos, Pai, a nossa mente. A tua palavra fala, Pai, que nós precisamos estar diante de ti com o coração, Pai, aberto, Pai, com a mente, o coração, Pai, aberto para receber da tua palavra, para receber do teu Espírito, que é o teu Espírito que nos ensina em toda a verdade, Pai. Vem ministrar neste momento nos jovens, em suas famílias. Vem tocando os seus pais, vem tocando os seus irmãos, os seus tios neste momento, porque o Senhor, Ele está presente, porque o Senhor, quando Ele move, quando Ele anda, a tua palavra fala que Jesus Cristo, quando Ele andava sobre as estradas de Israel, o povo era tocado, pessoas eram transformadas. Oh Senhor, vem neste momento, vem tocar em nossas vidas, vem tocar o nosso coração, os nossos familiares, as nossas mães, Jesus. Vem neste momento, assim oro em nome de Jesus, amém. Boa noite. Tem uma palavra para vocês aí que estão assistindo o culto Oxigênio. Vou falar um pouco da palavra em Marcos, que se encontra no capítulo 12, versículo 41. O Senhor, Ele quer o seu coração. O Senhor, Ele quer que o seu coração esteja aberto para receber, para que você venha receber o amor dEle. Marcos 12, versículo 41 diz o seguinte: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante, que quer dizer moeda de pequeno valor. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Irmãos, esta palavra falou muito forte em meu coração a respeito de que muitas pessoas naquele momento estavam ofertando, dando seu dinheiro ali na casa do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, Ele observou todas as pessoas passando ali, entregando as moedas, as ofertas, os dízimos. E uma pessoa chamou a atenção do Senhor, e Ele chamou os seus discípulos. Ele falou o seguinte: venham cá,
Observe aquela viúva. E aquela viúva, ela deu apenas 2 moedas. E Jesus Cristo, Ele olhou para ela, que chamou a sua atenção, foi que ela deu tudo o que ela tinha. E lá em 2 Coríntios também fala a respeito da oferta. Fala que nós precisamos dar com generosidade, com o coração aberto, sem nenhuma cobrança. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O que você tem no seu coração é o que importa. Se o seu coração está aberto a receber, a dar a oferta, o Senhor vai olhar e vai entender, e Ele vai dizer e apontar para você: esse aqui realmente entendeu a oferta. Porque a oferta, ela é dada com um coração generoso, com amor, com entendimento de que aquela oferta ali, que tudo que nós temos, que vem em nossas mãos, pertence ao Senhor. A generosidade, a alegria de ofertar é o entendimento de que tudo que nós temos vem dele. Se você entender que está aí nesse momento, entender que tudo que você tem, até o ar que entra nos seus pulmões, que você respira, que você ao acordar, e você entender isso e vir em gratidão ofertar, você vai entender neste momento, que o Senhor, Ele vai olhar para você e Ele vai tocar no seu coração, e Ele vai gerar mais e mais o amor. E eu queria orar neste momento, apresentando as suas vidas, a oferta que você vai ministrar neste momento, e vai passar aqui neste momento, aqui no seu telão, a conta da igreja, vai também passar o Pix também, que vai estar também na tela, na sua televisão, no seu smartphone, onde você estiver assistindo, vai estar passando lá. E entenda uma coisa: é com coração, é com alegria, é em gratidão, que tudo que você tem pertence ao Senhor. Amém. Senhor Deus, neste momento, apresento, Pai, os ofertantes, Pai, e as suas ofertas, Pai, porque nós entendemos, Pai, o que nós fazemos, Senhor Deus, tudo que nós fazemos, Senhor Deus, pertence a Ti, Jesus. Tudo que nós temos, tudo que nós respiramos, Pai, pertence a Ti, Senhor Deus. E obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem dado em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela vida, Senhor Deus. Obrigado pelo que entra no nosso bolso, aquilo que entra em nossa geladeira, Pai. Obrigado, Pai. E assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tua igreja e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tua igreja e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, merecedor de toda glória. Digno de tudo, Tu és digno de tudo,
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Dia e noite, noite de incenso subirá. Dia e noite, noite de incenso subirá. Dia e noite, noite de incenso subirá. Dia e noite, noite de incenso. Tu és digno de tudo. Oh, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Olá, galera jovem do Oxigênio, sejam bem-vindos a mais um culto nesse sábado à noite. Nós preparamos uma programação incrível e nós queremos que vocês fiquem ligadinhos com a gente. Então compartilhem aí o link, certo? Com maior quantidade de pessoas para que elas possam ser abençoadas e receberem de Deus nessa noite. Eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,16, que fala assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Gente, nós sabemos que nesse momento são dias difíceis, né? E nós, pela nossa própria natureza, nós não conseguimos nos alegrar muitas vezes. E esse versículo, ele fala que nossa alegria vem do Senhor. Existe um fruto do Espírito que é a alegria e apenas o Senhor, através da oração, pode nos conceder. Então eu queria pedir nesse momento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando, Pai, a Tua alegria, Senhor. A alegria do alto, Pai, que não vem de nós, Papai. A alegria sobrenatural que vem do Teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos, Pai, estar gratos, Pai. Não se nós estamos em abundância ou na escassez, mas que nós possamos estar gratos em todas as circunstâncias. Porque essa é a Tua vontade em Cristo Jesus. Pai, nós somos fracos, de nós não vem nada, Senhor. Se não for a Tua alegria e o Teu agir nas nossas vidas, Pai, nós realmente vamos perecer, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, abençoar cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor. Que eles sejam tremendamente abençoados, Pai, e possam sentir a Tua presença em casa. Porque nós somos a igreja dentro e fora dos templos.
Paz do Senhor, galera, Oxigênio. Tô aqui nessa noite com muita alegria, diferente de costume, que é adorando com vocês aqui através dos louvores. Eu tô aqui hoje para compartilhar uma porção da palavra, aquilo que verdadeiramente tem queimado no meu coração nesses dias, nesses últimos dias, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos. Tu és Deus de perto, Deus de longe. Tu és o Deus que nos vê. Tu és o Deus do secreto, mas és aquele também que se manifesta publicamente. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós estamos aqui como um só corpo, em um só pensamento, em um só espírito, em um só coração, para te dizer que estamos com o coração aberto. Revela-te a nós através da tua palavra. Senhor, lava-nos com teu sangue e nos posiciona. Age profundamente no nosso ser. Enquanto esta palavra estiver sendo liberada, que não seja a minha voz, mas a voz do teu Espírito, Senhor. Seja você, Espírito Santo, entrando, tocando, transformando, sarando, liberando destino, propósito nesta noite. Em nome de Jesus, nós já sentimos tua presença nesse lugar, Senhor. Nós já estamos aqui em condição de rendição, de adoração, de contemplação do quanto tu és bom e fiel para com as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, eu quero falar com vocês sobre um tema que vez ou outra esse tema volta na minha mente, no meu coração. É algo que eu tenho pensado já há algum tempo, talvez anos. Mas eu sinto que nesse momento agora chegou uma hora de eu compartilhar um pouquinho de uma forma diferente, de uma forma que eu não tinha percebido ainda na palavra. O tema que eu quero falar com vocês é sobre frustração. Eu acredito que frustração seja algo comum de nós vivermos em momentos da nossa vida, em situações da nossa vida. Mas só que não é parar na frustração. Hoje eu quero falar de frustração, mas falar no sentido de que o nosso Deus transforma frustração em propósito. O nosso Deus, diga isso, transforma frustração em propósito. E a palavra que eu vou ter como referência aqui está lá em Lucas, no capítulo 24. Você pode abrir aí. É bem importante você estar com a sua Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 24, é uma porção da palavra onde alguns acontecimentos estão por ali. Eu vou me atentar aqui a dois deles, que são os dois primeiros relatados no capítulo 24. E eu quero que você entre nessa história como uma história viva. Eu quero que o Espírito de Deus nos traga uma dimensão de revelação e não só de uma palavra. Logos, né? Que seja a palavra revelada. Então aqui no capítulo 24, para ser mais objetiva, começa com um relato do momento em que algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Elas foram levar algumas essências, aromas, alguns perfumes naquela manhã. Se levantaram bem cedo, se dirigiram até aquele lugar e se depararam com aquela cena. O túmulo estava aberto e a quem procuravam já não encontraram mais. Eu quero começar lendo com vocês o versículo 1 até o versículo 6
do capítulo 24, que diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda com vocês na Galileia. Esse é o primeiro momento. O próximo versículo, eu quero que vocês corram aí os olhos mais um pouco adiante. É o versículo 11. Aquelas mulheres, ao relatarem isso aos discípulos, diz o seguinte: tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Não acreditaram. Quem? Os discípulos. E aí eu passo com vocês agora para um momento que aconteceu logo em seguida. Diz que no versículo 13 diz: naquele mesmo dia. Que dia? No dia que Jesus havia ressuscitado, no dia que aquelas mulheres saíram com aquela notícia para testemunhar aos discípulos, naquele dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, o que é aproximadamente 11 quilômetros. Estavam indo para lá. E você já deve ter lido essa passagem muitas vezes, mas eu quero focar aqui nessa noite algo. Aquele dia, aquele momento que aqueles discípulos se encontravam, era um dia glorioso. Era um dia esperado por gerações. Era um dia profetizado por muitos profetas. Era um dia glorioso. Era o dia do cumprimento de uma promessa. Mas não qualquer promessa. Era o cumprimento da promessa. Era a promessa do Filho de Deus que viria, que morreria, mas ressuscitaria no 3º dia. Havia acontecido o que todos esperavam. Mas só que aqueles discípulos, ao invés de alegria, sentiram uma tremenda frustração. Isso é estranho de se pensar. Para gente que está lendo aqui já depois de muitos anos. Mas se coloca no lugar deles um pouco. Eles estavam frustrados. Eles estavam frustrados porque aquilo que eles esperavam acontecer não aconteceu do jeito que eles esperavam. Não aconteceu do jeito que ele queria, que eles queriam. E isso trouxe frustração. Isso trouxe uma grande frustração. Porque aquilo que eles imaginavam ser o propósito e a vontade de Deus não era daquele jeito que eles imaginaram. Isso é muito tremendo. Porque eles esperavam algo como se fosse a vontade de Deus e não era. E pensando sobre vontade de Deus, é algo que me toca muito meditar na vontade de Deus. É algo que a gente canta muito, é algo que a gente ora. Mas a respeito da vontade de Deus, existe algo que acontece. Muitas vezes acontece. Nós geramos uma certa fantasia
nós geramos uma repercussão sobre o que é a vontade de Deus, que na verdade não é. Por que eu digo isso? Porque a vontade de Deus, às vezes a gente pensa que é a nossa vontade melhorada. Mas a vontade de Deus é a vontade de Deus. Pense comigo um exemplo. Às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar numa situação em que ela está orando por um emprego. Ou então melhor, a pessoa está numa situação em que ela está andando de ônibus, vindo para a igreja de ônibus, indo ao trabalho de ônibus, e ela está numa situação diante da possibilidade de comprar um carro, um transporte. E ela está criando expectativas, ela é crente, está orando, e ela está diante de Deus: Senhor, eu tenho essa oportunidade aqui agora para deixar de andar de ônibus, para começar a pagar um carro para mim. O que é que o senhor acha? Qual a tua vontade? Mas ela já está ali com dinheiro, ela já está com a proposta, ela já tem a oportunidade diante dela, mas ela ora. Vamos entrar aqui no pensamento desta pessoa que está fazendo essa oração. O que é que costuma ocorrer? A pessoa chega para orar ao Senhor sobre algo que é a vontade dela, e ela, ao orar dizendo: Senhor, faz a tua vontade, ela pensa o quê? Bom, se a minha vontade é esse carro aqui, eu acredito que a vontade de Deus pode ser muito melhor. Pode ser um carro mais completo. Sendo que às vezes a vontade de Deus para ela naquela hora é que ela continue a andar de ônibus, e através disso ela toque pessoas ali, ela ganhe almas para o Senhor, ela desenvolva um nível de dependência. Não sei. Parece que esse exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem, comentando que eu comecei a orar pedindo a vontade de Deus, as coisas foram fugindo do meu controle, foi tudo ficando difícil. Parece que a vontade de Deus é um retrocesso. Parece que Deus é aquele estraga prazeres que na nossa infantilidade às vezes a gente diz, né? Senhor, parece que tu é um estraga prazer. Não pode me ver feliz, que já diz um não. E a gente pensa que o não do Senhor é um não para o mal. A gente não entende, pensa que está tudo dando errado. Eu acredito que aqueles discípulos estavam pensando mais ou menos assim. A promessa de Jesus ressuscitar era real. Tinha acontecido, mas eles não tinham visto com os olhos, só ouvido o testemunho. Mas lá pela frente nós vamos ver qual era a intenção e a vontade deles. Aleluia. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Ainda sobre essa questão da frustração, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas quero que você entenda que Deus, Ele não trabalha para nos frustrar. Nós é que às vezes nos frustramos com o modo dele trabalhar. É a resposta que nós damos diante do improvável, diante do que foge do nosso controle, a frustração. Mas olha, uma coisa que eu venho aprendendo, não só de ler, mas também de viver em certos aspectos, é que o Senhor, Ele não tem problema em nos frustrar. Nós não somos feitos de porcelana, irmão. Ele nos fez de barro porque barro pode quebrar, molhar e moldar de novo. Então, é tão interessante essa proposta do Senhor,
de nos tratar de uma forma a chegar no propósito e não de uma forma a nos agradar e ficar tudo bem. Que lá em Jó, no capítulo 5, versículo 18, vou tentar abrir aqui rapidamente para ler tal qual. Diz assim, vamos ler do 17. Jó 5, 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E o 18. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Aleluia. Jesus não nos prometeu bem-estar. Ele nos prometeu estar conosco. Você pode erguer suas mãos aí na sua casa e agradecer por isso. Aleluia, Senhor. Ele não nos prometeu que ia ser tudo legal, tudo fácil. Ele prometeu que estaria conosco. Foi isso com Daniel que aconteceu. Foi isso que aconteceu com aqueles 3 jovens lançados na fornalha. Deus não livrou. Parecia não livrar. Parecia não responder. Parecia não estar nem aí para eles. Parecia ter perdido o controle. Parecia que a vontade de Deus era um retrocesso. Mas a vontade de Deus naquela hora era que aqueles jovens entrassem na fornalha e pudessem conhecer o Deus que se revela presente até dentro do fogo. E com Daniel não foi diferente dentro daquela cova dos leões. Glória a Deus. Aleluia. Diante desse momento em que os discípulos estavam aqui, eu extraí 3 situações, três respostas dadas por eles e por nós muitas vezes. São 3 coisas que costumam ser o tripé que sustenta a frustração dentro de nós. É muito ruim estar frustrado, não é não? É muito ruim. Mas esse não é um lugar permanente para quem conhece o Senhor Jesus. É um lugar de passagem. Como dito no começo, o nosso Deus transforma frustração em propósito. Então, esse tripé, eu selecionei aqui os momentos. O primeiro deles é a incredulidade. Eu digo isso porque aqui na palavra fala que tudo começou para aqueles 2 discípulos pelo fato de eles não terem acreditado na palavra testemunhada pelas mulheres. Então veio a incredulidade e corrompeu o coração daqueles homens. Talvez um casal, não sei. Aqueles 2 discípulos. A incredulidade veio. E eu acho que a incredulidade, pelo que a palavra está dizendo, foi o combustível daqueles discípulos para que eles fossem aquele caminho até Emaús. Eles foram trilhando aquele caminho, e eu chamo esse caminho de o caminho da incredulidade, que algumas vezes a gente caminha por ele. Eles estavam voltando talvez para suas casas, para o lugar em que eles haviam deixado de estar para seguir Jesus. Eles estavam voltando para aquele lugar. Eles só saíram de Jerusalém porque eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Só. Então eles voltaram. Eu imagino as conversas dele no meio do caminho.
Pois é, Nivaldo. Demos tudo que a gente tinha. Tudo. Até o que a gente não tinha, a gente deu para Jesus. A gente deixou nossa casa, nossa família. Eu fico imaginando, aí o outro dizia assim: mas todo mundo morre, né? A gente aqui. E ali a incredulidade movendo o coração deles e a conversa deles. E eles voltando para aquele lugar, voltando para tomar um banho quente, porque um dos significados de Emaús é banho quente, é fonte de águas termais. Eu imagino eles voltando para tomar aquele banho quente. Então, já que não aconteceu como a gente queria, vamos pelo menos relaxar um pouco, esfriar a cabeça, vamos tentar descansar, reorganizar nossa vida. Eu fico imaginando eles voltando. Só que o que eles não imaginavam é que nesse trajeto de uma batalha para que a fé prevaleça e a incredulidade aqui. Nesse momento é que eles não imaginavam, e o que a gente também não imagina quando a gente está numa situação assim, é que Jesus ia encontrar com eles naquele caminho. Jesus ia encontrar com eles naquele caminho. Quantos aqui que estão ouvindo essa palavra, que estão aqui participando desse culto, já simularam algumas vezes voltar para Emaús? Quantos de nós não já pensamos: não vou deixar Jesus, mas assim, não vou deixar a fé, mas esse negócio da obra, tudo mais. E foram juntando ali as bagagens, as malas, foi simulando que ia se desfazer de tudo e voltar. Você já? E eu lembrei lá de Jeremias, no capítulo 20, versículo 9. Jeremias no capítulo 20, versículo 9. Onde diz que Jeremias estava cansado. E ele disse assim: então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu peito como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Ele pensou em tirar a capa, ele pensou em juntar a bagagem e voltar, ele pensou, mas ao falar isso, aquilo foi gerado, voltou para ele como uma chama que iria reacender o propósito no coração de Jeremias. E eu quero te dizer, você que está ouvindo essa mensagem, eu não me importo se você já confessou Jesus como seu Salvador, ou se você nunca ouviu, está ouvindo agora a primeira vez, ou se você já ouviu, mas não decidiu ainda. Eu quero dizer para todos vocês: Jesus vai te pegar no caminho. Jesus vai te pegar no caminho quando a incredulidade quiser te levar de volta ao lugar do comodismo. Quando a incredulidade quiser te levar de novo ao lugar confortável. Sim, o Senhor nos pega no caminho. Continuando aqui, nos versículos 14 até o 17. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém,
estavam como que impedidos de o reconhecer. Profundo isso, né? Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Segunda parte desse tripé, além da incredulidade, é a tristeza, é o abatimento. Eles estavam ali entristecidos. E o que eu aprendo aqui é que irmãos, o estar triste cega os nossos olhos e nos impede de reconhecer Jesus diante de nós. Nos impede. A tristeza nos cega. O abatimento, a aflição. Então, continuando aqui nos próximos versículos do 18 ao 20. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Estava indignado agora. E ele lhes respondeu: quais? Eu acho engraçado esse jeito de Jesus tratar com a nossa incredulidade. Quais? Jesus perguntou. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui está a terceira sustentação. Primeira, incredulidade. Segundo, tristeza. E a terceira aqui, que eu identifico, é o lamento. É aquele estado que a gente fica, que a gente chega diante da presença do Senhor e começa a lamentar. Eu não digo nem que é murmuração, eu digo que é um lamento. Gente, eles esqueceram. Eles começaram a lamentar sobre a morte de Jesus diante de Jesus. Eles começaram a falar o quão penoso aquilo era diante do próprio Jesus ressuscitado. Eles estavam lamentando a morte de Jesus, mas eles também estavam lamentando o fato de as vontades deles e os projetos terem sido frustrados. Oh Jesus, quantas vezes nós nos encontramos nesse lugar, com o Espírito Santo agindo em nós. Chegamos no lugar secreto, no lugar da intimidade. Chegamos diante do próprio. Chegamos diante daquele que escreve a história. Nós começamos a lamentar e nos esquecemos que estamos diante daquele que é o princípio e o fim. Que estamos daquele que sabe o fim antes mesmo do começo. Daquele que é tudo em todos. Eu lembro aqui rapidamente falando, quando eu estava chegando na SEM, na Trigo Church. Eu estava chegando na SEM, mas eu estava com muito lamento dentro de mim.
Tinha incredulidade no meu coração, quanto às promessas que Deus já tinha feito a mim. Tinha tristeza, tinha lamento. E eu estava num tempo de lamento na minha vida em relação ao ministério de adoração. E eu estava muito doída. Mas o ponto agora, o que eu quero dizer é que isso vai fazer, acho que 5 anos esse ano. Eu chegava a ir à igreja e voltar para casa e às vezes chorava no caminho. Irmãos, e eu tinha uma certeza incrédula dentro de mim tão grande. Essa certeza era a certeza de que eu nunca mais ministraria louvor. Era a certeza de que tinha acabado. Interessante que a gente jovem é tão intenso, né? A gente tem 20 e pouquinhos anos, já disse, isso é o fim, acabou, tem mais. A gente Deus nos escolheu. E eu estava com essa certeza de que tinha acabado para mim em relação ao ministério de louvor. É tanto que eu cheguei na senha e eu ficava quietinha ali na minha, e Deus me cercando, trilhando aquele caminho para Emaús. E Jesus, com seus passos de amor, estava me perseguindo e eu não sabia. Enquanto eu me lamentava, enquanto eu me detinha às tristezas e dores do meu coração, Jesus se aproximou de mim, como fez com esses discípulos. Porque esses discípulos diziam assim, no versículo 21 de Lucas 24. Eles disseram: olha, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Oh, e Jesus, com seu jeito único. Eu estou falando dele, mas ele está aqui. A gente tem que ver se ele está concordando, né? Veja aí se ele está concordando aí. Olhando para você agora e te abrindo esse entendimento. Jesus chega para nós nessa situação de lamento, como fez com esses discípulos, como fez comigo nessa situação que eu falei aqui resumidamente. E ele diz assim: ei, que já levou um cutucada assim do Senhor. Ei, cuidado. Cuidado para não esperar de mim o que eu não te prometi. Cuidado para não esperar um cumprimento de uma vontade que não é minha. Porque o Senhor é fiel à vontade dEle. Ele não abre mão, irmão. Não abre. Não abre. Não adianta resmungar, não adianta espernear. Deus é fiel à sua vontade. Deus é fiel. Então Jesus seguiu conversando com eles. Alguma coisa já estava mudando ali naquele caminho. Jesus já tinha chegado. Alguma coisa estava mudando, então Jesus... Chega um exato momento em que Jesus olha para ele. Ei. Parou. E aí Jesus fala para eles assim no versículo 25. Ó nécios
e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Interessante que Jesus viu a incredulidade, viu a tristeza, viu o lamento, mas ele disse, resumiu tudo isso na incredulidade, e ele disse: tardos de coração para crer. É a incredulidade que gera tudo isso. É a incredulidade que gera tudo isso. E eu já estou encerrando. Respira. Tá pertinho. Sei que às vezes a gente fica esperando, né, a pessoa que está compartilhando a palavra falar isso. Ah, Jesus. E ao falar isso, Jesus seguiu e disse que eu queria estar nessa pregação de Jesus. Eu queria ver. Eu queria estar ali ouvindo, porque diz que ele começou discorrendo de Moisés por todos os profetas, expondo as escrituras e o que as escrituras falavam a respeito daquele momento. Então, olha para essa cena. Jesus havia ressuscitado e eram os últimos dias. Eram os últimos momentos de Jesus antes de subir. Eram os últimos momentos. E é tão precioso ver que Jesus, ao ressuscitar, ele não voltou. Então somente ele não voltou para ir lá no manco, no aleijado, no leproso. Não, ele se voltou para os seus discípulos. Ele se voltou para casa. Ele se voltou para dentro de onde seria gerado o primeiro, como é que eu posso dizer? Movimento, mas não entenda movimento como esses movimentos de hoje em dia. Começa ontem e termina amanhã. Não. Um movimento espiritual, poderoso na terra. Então ele foi de encontro aos discípulos, dedicou aos discípulos esses últimos dias. Ele precisava tratar com os discípulos. Ele precisava tratar com o coração, com as emoções deles, com a mente deles. Então lá, mais adiante, no versículo 29, vai dizer que eles chegaram no lugar, na casa, e Jesus fez com que ia adiante, mas eles disseram: fica. E Jesus ficou. E Jesus trouxe eles para a mesa. Para a mesa. Ele trouxe para a mesa. Jesus não podia deixar a incredulidade no coração dos seus discípulos. Essa praga não podia se espalhar. Desculpa o termo tão, mas a incredulidade, irmãos. A própria palavra diz em Hebreus 11:6 que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Então Jesus veio para tratar com o coração dos discípulos, que estava cheio de incredulidade. E a primeira coisa que ele vai fazer aqui é levar eles para a mesa, para o lugar de comunhão. Ele vai pegar os discípulos que estavam se espalhando ali, ele junta, ele traz para a mesa de novo. Ele restabelece o lugar da comunhão. E pega o pão, porque comer o pão, comer do pão que Jesus oferece,
É aceitar a vontade dele e receber da sua própria vida. Era tudo o que aqueles discípulos precisavam. É tudo o que muitos de nós estamos precisando hoje. Sentar na mesa, voltar à comunhão, comer do pão, abandonar a sua vontade, a minha vontade, para comer da vontade de Deus, para assumir o lugar da vontade, do propósito do nosso Pai. Ah, meu Deus, isso é profundo. E aí, quando isso acontece, Jesus parte o pão, diz lá no versículo 31. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É incrível isso aqui, né? Mas como eu fico animada diante da palavra que é viva. É só essa verdade que é capaz de libertar. É só essa verdade que é capaz de alimentar a nossa alma, alinhar nosso espírito, todo o nosso ser. Eu particularmente, quando olho para isso aqui, eu digo: oh, agora que começou. Na hora que os olhos dele se abrem, Jesus vai e desaparece. Mas quando os olhos dele se abriram, e é isso que Deus está fazendo nessa noite, com quem abrir tudo e deixar ele ir lá no centro, é isso que vai acontecer. Naquele momento que os olhos daqueles discípulos se abriram e eles reconheceram o Senhor, eles entenderam algo. Eles entenderam algo. Jesus desapareceu, mas eles entenderam algo. Eles disseram, eu imagino, sabe, conjecturando aqui, eu imagino eles dizendo assim: eu não posso continuar aqui sentado, vendo que o meu mestre se levantou. Eu não posso continuar aqui nessa mesa, vendo que Jesus já não está mais aqui. É o que eu digo. Eu ouço o Espírito me dizendo muitas vezes, e eu estou agora compartilhando aqui, através dessa palavra. Eu entendo que Jesus está nos dizendo: não queira ficar aonde eu estive, mas não estou mais. Não queira estar aonde eu já estive, mas não estou mais. Mudou, transicionou. Eu estou te chamando para outro lugar. Eu te fiz vir aqui nessa mesa. Jesus bolou tudo. Tudo. Eu que te trouxe aqui. Eu que te fiz sentar aqui nesta mesa. Eu que te fiz ver eu partindo esse pão. Eu que abri os olhos de vocês. Mas eu não quero que vocês continuem aqui para transformar esse lugar em um outro lugar de acomodação. Não. A mesa não é lugar de se acomodar. A mesa com o nosso Senhor, a mesa com Jesus, não é um lugar de sentar e ficar lá se esbaldando. Não, é um lugar de receber forças para levantar e assumir a vontade
e o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Oh, meu Deus. Essa é a palavra que eu quero compartilhar aqui. Está registrado. Que possa repercutir nas dimensões do Espírito de uma forma que só Deus sabe fazer. Só Deus sabe mexer aí aonde está esse emaranhado de incredulidade. Sabe aquele monstrinho que está dormindo aí, que você conseguiu driblar, mas que às vezes levanta e quer te sufocar a retroceder. Escute a voz do Espírito. Escute a voz do Espírito nessa noite. Ele está te dizendo: eu te trouxe aqui para comer do meu pão, para restabelecer contigo comunhão. Mas por favor, não se acomode nesse lugar, porque eu estou levantando e eu tenho uma grande obra para fazer. E eu conto contigo. E eu conto contigo. Você que é pequeno, você que é frágil, você que não sabe, mas tem um coração disponível, disposto a obedecer. O Senhor está te chamando, assim como tem me chamado. Então, se você entendeu essa palavra, e se você se encontra nesse caminho, mas você pode dizer: não, eu não estou nesse lugar. Diante de Deus eu não estou nesse lugar de não acreditar em alguma promessa dele para não. Mas tem áreas da sua vida que aqui e acolá são assaltadas de incredulidade, e sem perceber você fica querendo voltar. Então foi para isso que o Senhor liberou essa palavra nessa noite, para nos posicionar de novo. Ao passo que você também pode, nesse momento agora, está aqui no link. Não sei se é desse lado, onde vai estar, mas estão colocando o link aí. É uma dimensão no Espírito que você vai entrar. E se você decidir hoje voltar para o Senhor, se reconciliar, ou receber Jesus pela primeira vez na sua vida, fale com eles. Se inscreva aí nesse link para fazer parte dessa mesa. Mas quando chega na mesa, e tem alguns que já estão na mesa, saiba, irmão, é hora de levantar. É hora de levantar, porque Jesus está trazendo aqui depois, você vai ver. Ele precisava de discípulos que criam, porque eram aqueles discípulos que iam manifestar Jesus na terra quando ele já não estivesse mais fisicamente. Como deixar esse ministério da reconciliação com discípulos que eram incrédulos? Não tinha como. Então chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que essa palavra é para nós nessa noite, que há muito mais do teu Espírito, que há muito mais das dimensões da tua vontade que ainda não conhecemos ao nosso respeito. Senhor, nós te pedimos perdão por termos deixado tantas vezes, em tantas circunstâncias, a incredulidade tomar conta de nós, ou mesmo parte de nós. Nós te pedimos: lava-nos com teu sangue, Jesus. Nos revela o poder da tua ressurreição e o poder de ser habitado pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Toca os meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo essa palavra. Toca os meus irmãos que estão recebendo deste pão.
Gera uma inquietação no espírito, para que eles não queiram permanecer no lugar onde tu não estás mais, Senhor. Em nome de Jesus, seja fortalecido na força do Senhor, seja renovado. Ele te encontra nesse caminho, nessa noite. E a tua resposta tem que ser, irmão, se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão da minha vontade. Curado da incredulidade, a tristeza foi embora, o lamento se transformou em regozijo na presença. É isso que o Senhor quer fazer. É isso que eu deixo aqui. E glória a Deus, porque Ele está no nosso meio. Ele está aqui. Aleluia.